Esta é uma ministração da Igreja Cristã da Família do Butantã, formando Jesus em nós. Sabe que daqui a pouco você vai ficar com saudades do tempo que você fazia live aí em casa, né? Mas vamos voltar para cá. Vamos estar todo mundo junto. Tem aqui 6 pessoas assistindo o culto, mais o pessoal que está trabalhando. E nós estamos começando esse momento de ser igreja. E eu quero dizer o que eu tenho repetido sempre, estou falando para todos os pastores e outras igrejas. Nós estamos voltando às origens. Eu sei que para muitos é difícil, porque é difícil falar para uma câmera, é difícil às vezes quando o som não está com toda a potência, é difícil sentir aquele poder do Espírito Santo quando você está com as vozes misturadas. Nós temos aqui o privilégio de ter o Fabiano Manhas aqui, que é o nosso baterista, que toca numa bateria do filho dele, a bateria eletrônica. Porque, olha, ontem na live da Vila Mariana, a bateria era acústica, eu pensei que ia ficar surdo lá, não dá para ouvir as pessoas, só dá para ouvir a bateria. Então, na hora, para quem está lá olhando, assistindo, é um sonsaço meio fora do comum. Depois, quando você ouve na equalização, fica maravilhoso. Nossa live está muito legal. Então, tem que se acostumar. Mas tem que saber o seguinte, Deus sempre avisou, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Eu não preciso de aparatos, eu não preciso de aparelhos, eu não preciso que as pessoas sintam e saibam, elas creiam. Então, quando eu falo aqui, você recebe aí. Tão forte quanto se você estivesse aqui do lado. Eu sei que é difícil. E eu sei que para a maioria de nós, é um negócio que é melhor estar junto. Mas é por isso mesmo que Jesus falou que ele nunca tinha visto tanta fé em Israel, como aquele centurião que falou, Senhor, o Senhor não precisa ir lá orar pelo meu empregado, não. O Senhor pode orar aqui. O Senhor ora aqui, a coisa acontece lá. Porque ele sabia, ele entendia o que era voz de comando, o que é autoridade. Então ele não precisava da presença física, só precisava da autoridade. E sabe qual é a palavra que define a autoridade? A palavra que define a autoridade é poder. Poder. Como o nome diz, poder é poder, poder. Então, quando você pode poder alguma coisa, você tem poder. Então, eu quero realizar um ato. Eu posso. Eu tenho poder. Poder é poder, poder. E por isso que temos em Brasília os 3 poderes. Poder executivo, poder legislativo, poder judiciário. Nós vamos falar um pouquinho sobre isso aqui hoje. Porque o poder, ele é intangível, ele é invisível. E aquele militar, ele sabia o que era poder. Então ele diz, olha, esse homem é como um general. Ele fala, e ele não precisa estar no campo de batalha, vai acontecer lá. Pelo poder que ele tem. Então, a autoridade de Jesus estava baseada no seu poder. Assim como a autoridade do presidente está baseada no poder executivo que ele tem. E a autoridade de um senador, de um deputado, está baseada no poder legislativo. E a autoridade de um juiz está baseada no poder judiciário. Não é a pessoa física, não é o tamanho dele, não é a força do músculo dele. É o poder que ele representa. Agora eu quero dizer para vocês, sem nenhum medo de errar e sem nenhum medo da mídia, o poder de Deus é maior do que todos os poderes. Juntos os 3 faz a média, não dá no poder de Deus. É tão verdade que o poder de Deus é maior, que o diabo, quando foi tentar Jesus, juntou todos esses poderes aqui. Juntou o poder executivo, o poder legislativo, o poder judiciário, juntou toda a corrupção do Congresso, juntou toda a confusão dos juízes, juntou todas as atrapalhadas dos governos executivos, e falou, olha Jesus, se o Senhor me adorar, eu te dou tudo isso aqui. A glória das nações. Tudo isso é meu, eu dou para você. E Jesus lavou as mãos ali, falou, não preciso de nada disso. Não preciso de nada disso. O poder de Deus está acima de todos esses poderes. E nós, como igreja, representamos esse poder na terra. Então não é que eu vou lá sentar na cadeira do presidente ou do ministro, mas eu sei que como igreja, eu sou o corpo de Cristo. A cadeira que eu sento é um trono à destra do Pai. E debaixo dos meus pés estão todos os nomes, todos os domínios, todos os poderes, todos os principados, todas as potestades. É isso que está escrito em Efésios. Essa é a nossa autoridade. A autoridade de pisar na cabeça do diabo. E aí então,
estamos em paz. Hoje você vai exercer esse poder ao tomar aqui a ceia comigo. Hoje você vai participar desse ato sobrenatural, que é enquanto você pega um pedacinho de pão e um cálice de suco de uva, você está comungando com Jesus. Você se torna um com Ele, e o poder dele está sobre você. Essa é uma bênção sobrenatural. É tão sobrenatural quando você pega um cálice aqui na ceia, na igreja, quanto agora aí na sua casa, que você preparou aí para participar desses elementos. Se você ainda não preparou, dá tempo ainda. Corre lá na geladeira, pega lá o seu suco de uva, vai lá pegar um pedacinho de pão. Nós vamos comungar com o Senhor hoje aqui. Mas antes disso, eu quero ler esse trecho que fala dessas questões da paz na terra. Como foi dito, e eu repito agora, nós estamos começando hoje a campanha do Dia da Boa Notícia. Glória a Deus. Vai, meu filho. Ô, bênção de tela. Então, no Dia da Boa Notícia, o que nós temos é a preparação de cada um de vocês para dia 1º de julho dar uma boa notícia para alguém, uma boa nova do Evangelho. E para você se preparar bem, nós então montamos estratégia. Você pode ir lá no chat aí, e aliás eu pedi para o Fernando colocar de novo lá, repassar no chat, o link do aplicativo, que já está lá, mas vamos colocar de novo refresh e colocar lá no YouTube, o link do aplicativo que você clica, abre o aplicativo no Dia da Boa Notícia. É um plano de leitura. Então, durante 4 dias, domingo, segunda, terça, quarta, você vai estar lendo textos ali, tem os vídeos que mostram, explicam o que está acontecendo isso. Quem fez o vídeo foi a Elisa, então você vai poder ouvir lá os 4 dias ela falando sobre o que está acontecendo, um devocional dizendo desses textos e uma ação. Hoje, domingo, nós temos que orar pelo nosso país. Então, eu já estou fazendo o plano de leitura com vocês aqui no culto. Nós vamos orar por paz na terra. Deus tem uma mensagem de paz para o mundo. E o nascimento de Jesus representou esse evento aí, mais do que esperado. Glória a Deus por esse meu coisa aqui que não funciona. Resolveu pifar agora. Vamos fechar e vamos abrir. O evento mais esperado na história da humanidade foi a vinda de Jesus. Você deve acreditar nisso, né? Nada é mais importante do que Jesus vir à Terra. Ele tem uma mensagem de paz para o mundo. Olha o que estava acontecendo por trás da vinda de Jesus. Os judeus estavam esperando o Messias. Essa é uma palavra muito forte para um judeu. Messiah, Mashiach. O Messias é aquele homem que Deus ia trazer para a terra para restaurar com Israel a glória que ele teve na época de Davi e de Salomão. Então o judeu esperava um libertador político, um libertador militar, um rei que viesse para restaurar o poder de Israel no meio das nações, o Messias. Então, sobre a vinda de Jesus, tinha a expectativa que ele fosse o Messias, como está lá em Isaías 9,6, que ele fala, o menino se vos deu, um filho vai nascer, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, para a eternidade, príncipe da paz. Outra coisa estava com Jesus. Jesus era uma resposta de Deus aos principados e às potestades nos lugares espirituais. Ou seja, havia algo que tinha se desarranjado desde o início da criação, quando o diabo caiu. Quando houve a tentação, entre Gênesis 1 e Gênesis 2, como eu sempre digo, Gênesis 2:1, primeiro versículo, capítulo 2, dizia que assim os céus e a terra e todos os seus exércitos foram acabados. E viu Deus que tudo era bom. Então, naquele momento, não tinha Satanás, não tinha serpente, não tinha pecado, não tinha mal. Mas na sequência começa a história do Jardim do Éden. Em algum momento houve uma rebelião, uma revolução, que vários textos da palavra apontam,
como sendo Lúcifer se voltando contra Deus. O querubim ungido, o maioral, o maestro do coral, ele resolveu que não ia obedecer mais a Deus. E ficou sem resposta. E a resposta para esse questionamento cósmico era Jesus. Então, quando você vai ler lá, eu não vou ler aqui agora por causa do tempo, mas em Efésios 3, no capítulo 3, versículos 9 e 10, está escrito isso, que nós, como igreja, somos em Cristo a resposta de Deus aos principados e potestades nos lugares celestiais. Então, com a vinda de Jesus, estava se resolvendo uma questão super espiritual. Também tinha a chance daquele Adão que caiu lá no Gênesis ser restaurado, porque Jesus é chamado na Bíblia do segundo Adão. Então era a redenção do homem. A vinda de Jesus trazia a possibilidade da redenção do homem caído desde Adão. 1 Coríntios 15, 22. É essa comparação do primeiro e do segundo Adão. Jesus vinha para pôr novamente o homem em relacionamento com Deus. Aquelas manhãs, virações do dia, em que Deus passava no jardim e estava com a sua criatura ali, ambiente de paz, de harmonia, de concórdia tinha sido rompido. E agora em Jesus, o homem de novo poderia se reconciliar, estar na presença de Deus, entrar no Santo dos Santos, em cima da vinda de Jesus. E por último, assim, bem perto deles ali, naquele momento lá do ano 0, né, há 2000 anos atrás, estava a expectativa da libertação do poder romano. Os judeus, 100 e poucos anos antes, haviam se rebelado contra o domínio grego de Alexandre e os seus sucessores, que haviam dominado a Palestina. E essa é a história que está no período interbíblico, daquelas 4 páginas em branco, entre o final de Malaquias e o começo de Mateus, onde se levantou a revolução dos Macabeus. Então, Judas Macabeu, que era um sacerdote, se levantou contra o opressor, um exército muito mais poderoso, e eles ganharam. Israel conseguiu estar livre para poder cultuar a Deus, ser novamente uma nação livre. Mas daí passaram-se alguns anos e vieram os romanos, e de novo estavam oprimindo a Israel. Tinha lá o rei Herodes, mas ele devia obediência ao tribuno. No caso de Jesus, era Pôncio Pilatos. A César, pagar o tributo, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus. Então o povo estava ansiando pela vinda do Messias, que ia tirar aquele jugo romano de sobre eles. Olha quanta coisa acontecendo. Então você tem aqui uma resposta que é religiosa, a vinda do Messias. Você tem uma resposta que é cósmica, existencial, a resposta aos principados e potestades nos lugares celestiais. Você tem uma resposta que é para você como homem, a redenção pessoal do homem caído. E uma resposta política, de um povo que esperava um regente que o levantasse contra o opressor. Pois bem, aí vem Jesus. E ele resolve nascer lá em Belém, como estava profetizado, naquela estrebaria que ninguém sabia disso, nem o rei Herodes imaginava. Os magos foram lá em Jerusalém perguntar, e ele falou, não, olha, na Bíblia está escrito que seria em Belém, então vai lá procurar. E eles foram para Belém, então, encontram Jesus. E nós não estamos no Natal, né? De repente nossos governantes aí podem resolver que semana que vem é Natal, não sei. Mas, por enquanto, estamos aqui ainda no final de junho. E não vamos celebrar o Natal agora. Mas na época de Natal vem isso, vem aquele presépio, e vem aqueles pastores naquela noite no campo, e de repente no céu surgem miríade de anjos. Anjos anunciando. E essa eu quero ler com vocês. Os anjos anunciando. Então, Lucas, capítulo 2, coloca aqui a palavra de Deus na boca dos anjos. Veja, esse é o momento em que tudo que eu falei estava acontecendo.
Então aqui fala, vamos ler no versículo 8, Lucas 2, a partir do 8. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor. Tiveram grande temor, e o anjo lhes disse, não temais, porque eis que aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isto vos será por sinal, achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. E agora veja, e no mesmo instante apareceu com o anjo uma multidão dos exércitos celestiais, louvando a Deus e dizendo, glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Esse trecho é famosíssimo, uma das passagens mais famosas da Bíblia, muito cantada no Natal. Cantam em latim, Gloria in excelsis Deo. Glória ao Deus excelso nas alturas. Paz na terra, aos homens a quem Ele quer bem, aos homens de boa índole ou de boa vontade. E algumas traduções colocam boa vontade entre os homens. O anúncio foi o anúncio de paz. E eu queria que você pensasse no poder dessa palavra, porque ela é importantíssima hoje. Paz. A paz, ela dissipa a tensão, o medo e a opressão. Quando pensamos em termos de países, o contrário de paz é guerra. Então, quando não tem paz, tem guerra. Ou seja, tem gente matando gente, tem exército se movimentando. Vem a guerra, acaba a sua rotina. Você não vai para a escola, você não anda na rua, você não faz o seu dia a dia em época de guerra. Em época de guerra você está escondido ou está batalhando. E aquele povo viveu muitas guerras, estava esperando paz. Primeiro impacto da vinda de Jesus no lugar, a anunciação da paz. Paz entre os homens. E eu queria então orar nisso hoje, porque nós vivemos tempo de guerra, de tensão. O mesmo Jesus disse em Mateus 24 que quando ele voltasse, haveria guerras e rumores de guerras. Nós temos muitas guerras acontecendo no mundo já há muito tempo. Sempre tem algum lugar do planeta em que existe uma rebelião armada, um conflito, que inclusive é em armas mesmo. Mas além disso, temos guerra também aqui no Brasil. O Brasil é um país pacífico. Nós moramos num lugar privilegiado no mundo. Nós não temos guerras há quase 200 anos. Nós temos uma maior fronteira com 8 países e não temos problema com nenhum deles. Não é assim em muitos lugares do mundo. Os vizinhos estão beligerantes, as fronteiras não são definidas. Mesmo na própria América Latina, isso tem um problema sério. O Chile e a Bolívia não se entendem por causa de fronteira. Com a Argentina e o Chile a mesma coisa. Com o Peru e o Equador, com o Peru e o Chile. Então, os países estão aí discutindo. Nós aqui no Brasil estamos em paz. Mas dentro do país está surgindo uma guerra. Nós precisamos orar pelo nosso país. Nós precisamos orar por essa nação. Nós precisamos orar por paz na terra. E clamar que haja boa vontade entre os homens. Clamar que as pessoas tenham um senso do que é mais importante do que é menos importante. Porque sabe de uma coisa? Se você quer alguma coisa que você não pode ter, e você vê o seu vizinho, o seu companheiro do lado tem, é um instinto humano, qualquer criança pensa isso, em ir lá pegar. Ele tem um brinquedinho que você quer brincar, mas está na mão dele. Você não tem o brinquedinho, e você olha para a sua mão, não tem. Olha para a mão dele, tem. Sabe o que você faz? Você vai lá e cata o brinquedinho. Aí ele vai reagir. Isso chama-se guerra. Você, pela força, arranca do outro o que é dele e não é seu. E aí tem uma guerra. Ele vai reagir, ele vai resistir, ele vai bater, vai brigar, e o mais forte vai levar. Aí se você for o mais fraco, você vai chamar o seu pai, sua mãe, seu irmão mais velho, que vão tentar mediar a situação.
E o ideal é que eles venham assim, vem o pai de um, vem o pai do outro, fala, olha, filhinho, calma, esse aqui também é bom, devolve para o menino. Se os pais são maiores de idade, é óbvio que os pais daquele menino que pegou o que é do outro, vão ensinar o seu filho que não funciona assim. Que nem ir lá arrancar e pronto, não. Tem que respeitar a regra do jogo. Fala, calma, primeiro ele, depois você, cada um brinca uma vez, papai vai te comprar também. Então você tem várias tratativas para tentar segurar aquela vontade de partir para a guerra. Agora, se os pais não têm juízo na cabeça, é capaz de que eles comecem a brigar. Aí a guerra dos filhos vira a guerra dos pais. Sabe o que está faltando? Grandeza. Porque acaba acontecendo muitas vezes que os pais começam a bater boca, seu filho é um mal-criado, seu filho não tem educação, o seu filho bateu no meu filho, o seu filho merece apanhar mesmo, aliás, vou bater em você também. E começa uma guerra entre os pais, e de repente, os filhos estão brincando, já esqueceram daquele assunto, estão lá brincando outra coisa e os pais estão brigando. Falta grandeza. Eu quero colocar humildemente aqui nesse lugar pequenininho, que nós cristãos temos que orar pela paz na terra. Paz entre os poderes. Isso é uma coisa que o Brasil precisa hoje, é paz entre os poderes. Porque estavam querendo poder mais que o outro. E não é assim que funciona. Grandeza. Espere e se coloque no seu lugar. E respeite as regras do jogo. Porque senão as crianças que estão na rua vão começar a berrar na sua orelha que quer arrancar o brinquedo do outro. Não sei se você entende a minha parábola. Esse é o momento de orar pela paz. E eu quero ler aqui, por que nós temos que orar? 1 Timóteo, capítulo 2. Quando a regra é quebrada, vira terra de ninguém. E ninguém quer isso. Porque beneficia você no primeiro momento. Você, pela força, vai lá e usurpa do outro. Mas vai aparecer um mais forte que você depois e não tem ninguém para segurar, porque a regra sumiu. Nós temos que voltar à civilidade. Veja o que Paulo admoesta aqui Timóteo. Timóteo era um jovem que era o pupilo de Paulo. Era um jovem que ele estava discipulando. Então, Paulo, que era mais velho, Paulo era cidadão romano, Paulo era fariseu judaico, Paulo tinha toda a autoridade, Paulo tinha sido um cara que respirava ódio contra os cristãos. Paulo acreditava no poder da força. Paulo achava que era na pancada que se resolvia a coisa. Ele pegava cartas das autoridades para ir matar cristão, para ir prender, assolar, arrombar, entrar nas casas e puxar. E olha, meu irmão, não está longe de acontecer isso aqui no nosso país, ou na nossa civilização não, viu? Porque se você perde a regra, daqui a pouco eu estou invadindo a tua casa. Roubando o que é seu, usurpando a sua liberdade. Não é assim que funciona. Paulo aprendeu isso, porque ele viveu essa fase anarquista. E aí ele tomou, literalmente caiu por terra. Alguns acham que caiu do cavalo. A Bíblia não fala que ele estava num cavalo, mas ele caiu no chão, ficou cego e entendeu, abriu o olho de dentro quando fechou o de fora. Então, quando ele vai conversar com Timóteo, que é um jovem que não passou por tudo isso, ele traz esta palavra aqui a Timóteo, na sua carta, 1 Timóteo, capítulo 2. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens. Todos os homens. O seu inimigo político, o seu inimigo adversário comercial, o seu desafeto na rua, na escola, o seu parente que você está atravessado com ele. Paulo está falando orações, súplicas, intercessões e ações de graça por todos eles, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Então, sabe o que você tem que fazer? Você tem que orar pelo presidente da Câmara.
Você tem que orar pelo presidente do Congresso, do Senado. Você tem que orar pelo presidente do Supremo Tribunal Federal. Você tem que orar pelo presidente da República. Você tem que orar pelo governador do estado. Você tem que orar pelo prefeito da cidade. E se sobrar um tempinho, ora pelos deputados e vereadores também. Por quê? Para que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Sabe o que está em eminência? O que está em eminência é estar no spot, é estar debaixo da luz, é aparecer na televisão, é ser influencer na internet. As pessoas que aparecem, elas falam, e quando elas falam, elas perturbam a paz dos outros. Como tem gente falando e perturbando a paz. Como tem gente falando besteira e bobagem. Extremistas, de esquerda, de direita. E o nosso negócio é orar por todos e trazer paz. Então, eu te disse aqui, dei uma ampliada. Nós estamos fazendo aqui o primeiro dia da devocional, no dia da boa notícia. Porque eu aprendi uma coisa, eu já sabia disso, mas quando eu escrevi esse devocional, eu fiquei impactado de ver como nós, na Bíblia, temos a autoridade de trazer paz. E a gente não usa essa autoridade. Nós temos o poder de orar aqui e amanhã não sair tanta bobagem lá em Brasília. Não ter tanta briga entre os poderes. E aí, baixa a temperatura e aumenta o salário. Melhora o emprego. Aumenta a segurança na rua. Diminui a violência. Nós temos que orar pela paz da cidade. Orar pela paz de Jerusalém. Nós temos que orar pelos nossos governantes. Ah, eu não gosto dele, ele é teu governante. Eu não gostei de um monte de governante aí, orava por esse direto. Então este é o momento da gente orar, porque se não tiver paz, não tem mais nada. E eu quero aqui terminar isso, para a gente poder entrar na ceia, lendo o que Jesus falou para os seus discípulos, quando ele mandou eles falarem, pregarem o Evangelho. Então, vamos ler alguns textos aqui. O primeiro deles é em Lucas capítulo 10. Foi quando Jesus deu essa ordem de sair pregando, né? Ele enviou de 2 em 2. Eu vi aqui, a Bíblia mandou no nosso chat que ela vai começar um sal amanhã. De 2 em 2. Tem que ter gente junto ali para pregar para os seus amigos. Ontem eu vi o Wagner comemorando que terminou o sal dele lá, e ele conseguiu ontem de noite um batismo. Uma irmãzinha nova aqui, glória a Deus, pela Camila. Essa semana eu tive o privilégio de aqui nesse lugar, eu estou apontando para cá, é para cá mesmo, né? Se olha a televisão, parece para o outro lado, não. Ali é o batistério. Essa semana nós enchemos aqui o batistério e nós íamos batizar. Depois de 30 anos, nós íamos batizar o pai da Claudinha, da Luciana e da Patrícia. Bênção. A Claudinha deu o sal para ele, e ele falou, quero me batizar. 30 anos, o último da família que faltava, o seu Gilberto, veio toda a família aqui, os filhos, os genros, os netos. Glória a Deus. Paz na terra. Então, quando Jesus pegou esses 2 e enviou os 70 de 2 em 2 para pregar, ele falou isso aqui, explicação de Jesus aqui em Lucas 10. Depois disso, desligou o Senhor ainda outros 70, designou outros 70, mandou-os diante da sua face, de 2 em 2, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. E dizia-lhes, grande é em verdade a ceifa, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, da ceifa, que envie obreiros para a sua colheita. Está faltando gente que evangelize. É incrível isso. As pessoas têm uma grande necessidade, mas a Marina aí está pesquisando quem pode. Falta gente para ser professor do sal. O Edu e a Elisa estão no Ministério Geral aí falando, que igreja, vamos fazer uma reunião, aí vem 4. As pessoas não estão pensando em evangelização. Vem desde a época de Jesus. Ide, eis que vos mando como cordeiro ao meio de lobos. Não levais bolsa, nem alforje, nem sandálias, a ninguém saudeis pelo caminho. Olha só, a ninguém saudeis pelo caminho.
E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro, paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. Aí eu olhei esse texto e falei, uau, pera lá. Ele não pregou ainda, ele não falou para se converter, ele não disse o evangelho, ele não leu o versículo. A primeira coisa que ele fez foi, olha, quando vocês chegarem no lugar, primeira coisa que você faz, declara a paz sobre aquela casa. Paz seja nesta casa. Se tiver um filho da paz, não é um cristão. Se tiver alguém que tem uma índole de paz, a paz fica naquele lugar. Se não tiver, ela volta para você. Ele repete esse mesmo texto em Mateus 10, e ele fala, olha, se você falar e não for ouvido, vai ter mais rigor para essa casa, para essa cidade, do que vai ter para Sodoma e Gomorra. Você é um emissário da paz. Romanos 10:15 fala que são formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz. Efésios 6:15 repete dizendo, na armadura, calçados os pés com a preparação do evangelho da paz. O evangelho e paz andam juntos. E você tem o poder de impor paz. Você chega num lugar e fala, paz seja nesse lugar. Então, dia 1º de julho, você vai mandar uma mensagem de paz. Não é um desejo, é uma ordem. A pessoa pode não receber, aí vai voltar. Mas continua sendo uma ordem, não um desejo. Você tem o poder de colocar a paz no lugar. E fazendo essa devocional esses dias, você vai descobrir como é que você se prepara para isso. Porque talvez você não esteja tão pronto assim. Vai lendo lá. A cada dia tem uma sequência. Para que dia 1º de julho, todos nós possamos dizer para alguém, eu quero desejar paz na sua vida. E quando você estiver em paz, quando baixar a temperatura, quando a turbulência diminuir, quando a loucura passar, você vai poder entender o que Deus está falando para você. Sabe por que um militar tem tanto treinamento? Porque ele tem que automatizar as suas ações. Ele tem que reagir automaticamente. Porque na hora da guerra, na hora da confusão, não dá para ficar explicando. Ele tem que ouvir uma ordem e cumprir. Na confusão, não existe paz. E onde não tem paz, não tem entendimento. E por isso, para entrar, a paz tem que exceder o entendimento. Nós temos a autoridade hoje de orar pela paz. E nós vamos orar por essa paz. Jesus veio fazer a paz com os elementos. E nesse momento da ceia, nós vamos celebrar paz em nossas vidas, paz na nossa cidade, paz no Brasil. Não permita que o nosso país seja convulsionado. Querem importar a guerra que não é nossa. Querem ter a roça de rua que acontece nos Estados Unidos por conta de um racismo que é americano. O racismo brasileiro é diferente. Ele existe. Mas nós não temos o racismo americano. Eu posso falar isso do alto de uma experiência. Primeiro, porque eu conheço muito bem de tanto viajar. Segundo, que o meu pai, a tese de doutorado dele na USP, de antropologia, foi racismo no Brasil. Então eu não estou falando da boca para fora, não. Não importe um racismo que não é seu. O problema aqui é diferente. E as pessoas querem que o turma vá para a rua brigar um com o outro aí. Deixa os americanos se matarem lá. Aqui tem que ter paz. Nós temos que orar pela paz. E grandeza para os nossos dirigentes. Porque eles sabem como começa, mas não sabem como termina. Hoje nós vamos orar pela paz na pátria. E amanhã, paz nos relacionamentos. E depois de amanhã, paz no coração. E na quarta-feira, a boa notícia. Deus está fazendo essa obra. Se você entrar nesse plano aqui hoje, você vai entrar em paz. Então, dá tempo ainda, já hoje. Baixa aí, entra no aplicativo, como o Fernando falou, e começa esse plano, porque tem autoridade sobre isso. E ainda mais, começou aqui com a gente. Então, mais uma razão. Que o mundo inteiro possa fazer isso. Eu vou chamar aqui os nossos diáconos para o momento da ceia, para estarmos juntos celebrando o Senhor aqui.
para declarar essa paz que excede o entendimento na sua casa. Os anjos anunciaram isso. Jesus está nesse lugar.